A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 312 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos terminando hoje o estudo do Evangelho de João. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 19 até o capítulo 21. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 20, os versos de número 30 e 31. Eu espero que você possa ler essa porção e também o texto devocional. E a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, nos dizem assim: Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Bom, nós vimos, que Jesus já tinha sido preso, e que o Pedro já havia negado Jesus. Vimos também que Jesus já tinha sido julgado por Anas e Caifás, e agora nós vamos ver que Jesus vai ser conduzido até Pilatos. E nós vamos ver que no diálogo de Pilatos com Jesus, Pilatos parecia não querer condenar a Jesus, ele parecia não querer que Jesus fosse crucificado, porque ele não entendia que Jesus era um criminoso. Porém, durante os debates, os questionários de Pilatos para com Jesus, ele chega a perguntar de onde Jesus é, Jesus não responde, e então ele diz: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você quanto para crucificá-lo? E então Jesus vai dar essa resposta para ele, lá no verso 11. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Parece haver um temor agora no coração de Pilatos, porque Jesus disse para ele que a autoridade que ele tinha sobre Jesus naquele momento foi concedida pelo Pai. Se o Pai não lhe houvesse concedido aquela autoridade, ele não poderia fazer nada com Jesus. Porém, Jesus disse que aqueles que entregaram ele para Pilatos estavam com um peso de pecado muito maior, no caso Judas Iscariotes e os judeus. E então Pilatos tentou livrar Jesus a partir daquele momento, mas não teve escapatória. Então Jesus vai ser crucificado, e enquanto Jesus está sendo crucificado, ele é zombado, ele é escarnecido. E é interessante, eu queria muito frisar isso hoje, que lá no verso 26, Jesus ele está olhando para a sua mãe, e ele disse assim, Jesus vendo a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, que era João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Desde aquela hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Acreditamos que neste momento José já era falecido, então Maria agora já era viúva. E aqui nós vemos Jesus honrando o mandamento de Moisés, que é honrar pai e mãe, Então ele honra Maria, dando para ela um suporte, um sustento na sua viuvez, que era João estar cuidando de Maria. Assim também nós devemos ter um cuidado grande, um cuidado maior, um cuidado amplo pelos nossos pais, com carinho e sempre com amor, Então, chegando já ao final da sexta-feira, e os judeus não querendo que a crucificação durasse até o sábado, pediu para que as pernas daqueles 3 homens fossem quebradas. E foram dos 2 ladrões, porém, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. Então apenas abriram com a lança ao lado de Jesus e saiu água e sangue.
E esses dois atos foram para provar duas coisas. Primeiro, que as pernas de Jesus não foram quebradas para que se cumprisse a profecia a respeito dele, de que nenhum osso seu seria quebrado. Outra coisa interessante é que ele tinha que ser transpassado para que se cumprisse a escritura também que disse que as pessoas olharão para ele lá no futuro, a quem foi transpassado, e reconhecerão que ele era o Filho de Deus, né? Bom, no primeiro dia da semana, de madrugada ainda, Maria Madalena foi ao sepulcro, né? Nós já vimos isso nos outros evangelhos, e quando ela chega lá, ela encontra a pedra removida e dois anjos, e ela não encontra o corpo de Jesus ali. E vai acontecer que ela vai ter a visão de dois anjos, e os anjos perguntam para ela por que ela está chorando. E então Jesus também pergunta a mesma coisa, mas ela não sabe que é Jesus, porque ela pensa ser um jardineiro. E então Jesus, o jardineiro, chama ela pelo nome, e ela então reconhece a Jesus. Isso é muito interessante, porque Jesus hoje ainda é o jardineiro do nosso coração. O jardineiro é aquele que traz cores, vidas às plantas, às flores, mostrando que sempre existe uma esperança. E Jesus é o jardineiro do nosso coração. Quando tudo parece perdido, ele surge no meio das nossas lágrimas, nos trazendo alegria e uma nova esperança. Ele disse para Maria: mulher, por que você está chorando? Quem sabe hoje Jesus não está perguntando para você: filho, filha, por que você está chorando? Ele deseja transformar hoje as suas lágrimas em sorrisos e em um tempo de vitória. Então Maria reconhece Jesus e ela vai avisar os discípulos, né, que Jesus havia sido ressuscitado. E a Bíblia diz para nós que João vai crer na ressurreição de Jesus. E Jesus agora vai aparecer no meio dos discípulos e ele vai soprar sobre os discípulos o Espírito, e eles vão receber o Espírito Santo. E Jesus disse que a quem eles perdoassem seriam perdoados, e a quem eles reterem o perdão também seriam retidos o perdão dos pecados. E então os discípulos contaram para Tomé, que era o incrédulo, né, que Jesus havia aparecido, e ele disse que só creria se tocasse no buraco da sua mão. Então Jesus aparece novamente e diz: paz seja com vocês. E disse para Tomé: Tomé, coloca o dedinho aqui, ó, sente o buraco da minha mão, e você vai ver que eu sou de verdade, que eu estou ressuscitado. E então Tomé vai ouvir Jesus dizendo para ele: não seja incrédulo, mas crente. Quando você está chamando alguém de crente, você não está dizendo que essa pessoa é da religião A ou B. Você apenas está dizendo que essa pessoa crê de verdade em Jesus. E então Jesus estava dizendo para Tomé: não seja incrédulo, mas creia de verdade, Tomé. E então Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Então feliz somos nós que não vimos a Jesus, mas cremos nele, confiamos nele. Bem-aventurado é você que não viu a Jesus, mas que agora aí na sua casa você está crendo que ele está vivo e que ele trabalha por você. E o verso 30 e 31, eles poderiam muito bem ser o resumo do Evangelho de João. E eles dizem assim: em verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E esse livro contém muitos sinais, 7 milagres para ser preciso de Jesus, que provam que ele é o Filho de Deus e o próprio Deus, né? Porém, João está dizendo que muitos outros milagres Jesus operou. E olha o que ele diz, que estes que nós vimos, estes milagres, esses sinais, esses que foram escritos, eles tinham um propósito. Se você tem nos acompanhado no estudo do Evangelho de João, você viu que nós temos falado muito que o propósito de João era motivar os seus leitores a voltarem a crer que Jesus era o Filho de Deus, ou não deixarem de crer
que Jesus era o Filho de Deus. Então João diz assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham ouvido em seu nome. Então, estes sinais que foram escritos, esses milagres, eles têm um propósito. Qual é o propósito? Que nós leiamos a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, que nós leiamos Jesus acalmando as tempestades, abrindo os olhos dos cegos e creiamos que Jesus é o Filho do Deus vivo e que, colocando a nossa prática de fé em Jesus, nós possamos ter vida eterna em seu santo nome. Amém? Bom, depois disso, os discípulos, principalmente dirigidos por Pedro, voltaram a pescar. Exatamente o que eles não deveriam fazer, que era voltar às práticas antes deles terem encontrado Jesus. Quantas pessoas no momento de tristeza, de fracasso, de desânimo, de uma queda no pecado, voltam para o mundo, voltam para as práticas pecaminosas? Foi o que os discípulos fizeram. Jesus os chamou, eles estavam pescando e agora eles estavam voltando às práticas que eles não deveriam. Então Jesus aparece, mas eles não reconhecem Jesus, senão João. E então Jesus pede para eles peixe, eles não têm. E então Jesus faz aparecer pão e peixe na praia. E quando eles descem do barco, Jesus está ali esperando eles. E é interessante que, da mesma forma que Jesus operou multiplicação de peixes na primeira vez que encontrou eles pescando, agora Jesus faz de novo, para provar para eles que ele era o Senhor e que ele estava vivo, né? Então, olha que coisa interessante. Jesus pega o pão e parte o pão e pega o peixe, parte o peixe, né? E deu ali aos seus discípulos. Essa agora vai ser a terceira vez que Jesus se apresenta aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. E então Jesus ele vai fazer 3 vezes o que para nós parece ser a mesma pergunta, mas não é. Ele faz 3 vezes uma pergunta para João. E a pergunta Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Lembra que Pedro tinha dito que ainda que todos abandonassem Jesus, ele não abandonaria. Então Jesus está dizendo, olha, você me ama mais do que todos eles? A palavra usada aqui para amor é a palavra agapão, que significa amar fraternalmente ou amar sacrificialmente. Ele estava dizendo, Pedro, você me ama mais do que esses, a ponto de dar a sua vida por mim, como você havia dito? E Pedro responde com a palavra fileu. Então ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Ele está dizendo, eu não posso morrer por ti, e o Senhor sabe disso. Eu te neguei agora há pouco. Então Jesus pergunta para ele de novo, Simão, filho de João, você me ama? Observa que Jesus usa a mesma palavra agapão, mas Jesus não disse se agora ele amava mais do que os outros. Então ele está dizendo, Simão, pelo menos você consegue me amar igual aos demais, porque você disse que era diferente deles, e ainda que eles me abandonassem, você não me abandonaria, mas você me negou. E então Pedro, ele vai dizer, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E a palavra que novamente é fileu, ele está dizendo, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Talvez não como eles, mas eu gosto do Senhor. E então Jesus faz a terceira vez a pergunta para ele, dizendo, Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste, porque Jesus havia perguntado pela terceira vez, e sempre diminuindo o nível, né? A última vez que Jesus pergunta, ele usa a palavra fileu, né? É a mesma palavra que Pedro está usando. Então Jesus agora chega a um nível de amor, ele vai descendo. Ele chega a um nível de amor que Pedro pode oferecer. E ele disse, Simão, você pelo menos gosta de mim? Então Simão disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu gosto do Senhor. O mesmo Deus que
que muitas das vezes permite eu e você cairmos por causa da nossa arrogância e da nossa soberba, Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade e novas condições de amarmos a Ele, de voltarmos para Ele e de servirmos a Ele. Será que nós amamos a Jesus mais do que os discípulos, igual aos discípulos, ou nós ainda apenas gostamos de Jesus? Não importa. O que importa é que Ele nos amou primeiro. Amém? Quero terminar esse devocional de hoje com o último verso desse livro, os dois últimos, que dizem assim, capítulo 21, verso 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ou seja, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que havia sido escrito antes desse, e pegarmos esse que foi o último, nós vamos ver que havia muitas outras coisas que Jesus operou, muitos outros sinais e milagres que Jesus fez, e muitas outras coisas que Jesus operou e ensinou. Então ele diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Olha o que ele diz, se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Então Jesus operou muito mais sinais do que nós imaginamos, pregou muito mais do que nós pregamos, deu muito mais exemplos do que nós imaginamos e serviu com muito mais excelência do que nós imaginamos. O que nós temos, lembre-se disso, capítulo 20, verso 30 e 31. O que nós temos escrito é para um propósito, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo e que, crendo, possamos ter a vida eterna. Que você possa crer no Senhor Jesus ao passo que você ler e estudar a sua palavra. Motive alguém a nos acompanhar, a estudar essa palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém, assim essa pessoa possa ser edificada em Jesus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e a nossa transgressão, e não nos deixe, Senhor, ó Pai, cair em erros e em falhas. Nos ajuda a crermos em Ti. Esse foi o foco do Evangelho de João. Crer que Jesus é Deus, o Filho unigênito do Pai. Se nós crermos em Ti, Senhor, com todo o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós encontraremos vida eterna em Ti. É o que nós buscamos, é o que nós te pedimos e é o que nós desejamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha com alguém e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.